Sejam todos bem-vindos na presença de Deus essa noite. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós. Amém? Ontem nós tivemos uma programação super especial aqui. Tivemos uma manhã maravilhosa, um almoço aqui em cima. E quem veio, você saiu daqui muito abençoado. E espero que nessa noite você também possa sair abençoado. Amém? Amém. Então, gente, hoje nós vamos estudar uma mensagem que eu preguei, eu passei aqui ano passado, mas que tem uma lição muito atual para a nossa vida. Quem aqui já esteve numa experiência em que você estava perto de conseguir uma coisa muito boa para a sua vida, mas por algum deslize seu você acabou não conseguindo? Acho que todo mundo aqui já teve uma experiência assim. Estava perto de conseguir uma coisa muito boa, uma coisa que você ia gostar, mas você cometeu um erro e acabou perdendo aquilo, perdendo a oportunidade. Acho que todo mundo já esteve assim. Por exemplo, uma viagem que você queria muito fazer, mas aí aconteceu ali algum imprevisto e você acabou não fazendo. Então hoje nós vamos ver uma história na Bíblia em que aconteceu exatamente isso. E como é que a gente pode aprender com os erros e acertos dessa história? Vamos abrir nossa Bíblia lá em Deuteronômio 1, verso 22 e 23. Deuteronômio 1, verso 22 e 23. Quinto livro da Bíblia. Deuteronômio 1, verso 22 e 23. Qual era o contexto aqui dessa passagem? O povo de Israel tinha acabado de sair do Egito. Eles estavam no segundo ano de viagem. Vocês lembram da história do Êxodo, né? Das 10 pragas, do Mar Vermelho, Deus entregando as tábuas da lei lá no monte. Então o povo já estava ali caminhando no deserto há 2 anos. Estavam indo para Canaã. Então eles estavam com todas as expectativas, eles estavam contando os dias para chegar lá. E aí o que foi que eles disseram? Deuteronômio 1, verso 22 e 23. Qual foi o pedido deles? Então todos vocês se aproximaram de mim e disseram: vamos mandar alguns homens adiante de nós, para que espiem a terra e nos digam por que caminho devemos seguir e a que cidades devemos ir. E o 23... Isto me pareceu uma boa ideia, de maneira que escolhi do meio de vocês 12 homens, um de cada tribo. Hoje nós somos pessoas muito curiosas, todos nós somos muito curiosos. E naquela época as pessoas também eram curiosas. Como eles estavam contando os dias para chegar naquela viagem, eles já queriam que alguém fosse na frente. Eles disseram: Moisés, mande umas pessoas ir na frente para dizer para a gente como é a terra, se vale a pena a gente ir, para contar para a gente um pouquinho, para a gente ficar mais ansioso para ir. Então Moisés decidiu consultar a Deus sobre esse pedido do povo. Então volte aí um livro para a esquerda e vamos ver se Deus concordou com esse pedido. Números. Vamos agora para o livro de Números, capítulo 13. Se você está em Deuteronômio, você vai para a esquerda. Números, capítulo 13. Hoje, mesmo com toda a tecnologia, os meios de transporte, quando a gente está fazendo uma viagem muito longa para um lugar que a gente nunca foi, a gente fica a viagem toda se perguntando: a gente não vai chegar nunca mais não? Ou viagem eterna, a gente não chega nunca nesse lugar? Pois é, os israelitas também estavam com essa ansiedade. A gente está andando nesse sol, nesse deserto todo dia, quando é que a gente vai chegar em Canaã? Então por isso que eles fizeram esse pedido. Agora vamos ver se Deus concordou. Números 13, verso 1 e 2. O Senhor disse a Moisés: envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Enviem um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Então Deus disse: faça assim,
O povo não tem 12 tribos? Pegue o homem mais capacitado de cada tribo e mande eles como espiões. Vamos reunir aqui 12 espiões de cada tribo de Israel. Eles vão para a terra de Canaã fazer uma missão de reconhecimento. O que é isso? Eles vão andar a terra todinha e vão voltar trazendo as informações. E que informações eles tinham que trazer? Quais eram as informações que o povo estava curioso para saber sobre a terra de Canaã? Vamos ver? Pode passar. Vamos ver aqui as informações que o povo estava curioso. Nós vimos aí a resposta de Deus. Então agora nós vamos aí para o verso 18. Números 13, verso 18. Moisés dizendo para o povo de Israel, para os 12 espias: vejam a terra como ela é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Primeiro passo. Qual era a informação que eles tinham que trazer de lá? Pode passar. A primeira informação que os espias tinham que trazer, que os espiões tinham que trazer nessa viagem, era o seguinte: como é que é o povo daquela terra? Será que lá o povo é muito forte ou é um povo fraco? Porque a expectativa do povo é que o povo fosse fraco. O povo de Israel estava muito ansioso que o povo de lá fosse um povo fraco, que fosse fácil de conquistar. Naquela época, tinham povos que eram povos fracos, povos assim que eram sem nenhuma organização, sem nenhum planejamento, mas tinham povos que eram impérios muito bem organizados. Então, se você fosse um israelita, você ia querer enfrentar um povo fraco, né? Todo mundo aqui ia querer enfrentar um povo fraco, para você poder vencer com facilidade. Então, a expectativa do povo de Israel aqui era que o povo de Canaã fosse um povo fraco. Então, era isso que eles tinham que dizer: o povo de lá é forte ou é fraco? E outra informação, para passar: eles são muitos ou poucos? Ou seja, as nações que tem lá, os países que tem lá, tem muita gente ou é bem pouquinha gente que mora lá? Qual era a expectativa do povo de Israel? Que tivesse pouca gente, que ia ficar mais fácil de conquistar. Então até agora eles esperavam que o povo de lá fosse fraco, que fosse pouco. Essas eram as expectativas deles. E qual era a outra informação que os espias tinham que trazer de lá? Verso 19. Vejam também como é a terra em que esse povo habita, se é boa ou má, e como são as cidades em que habita, se são arraiais ou fortalezas. Esse povo lá, eles moram aonde? Será que eles moram em acampamentos ou eles moram em cidades? Isso era muito importante. Por quê? Porque, olha, para você atacar um acampamento é mais fácil do que atacar uma cidade. Por que atacar um acampamento é mais fácil? Porque o acampamento são só tendas. Por mais que tenha alguma proteção aí ao redor, mas é bem mais fácil de conquistar um acampamento que tem só barraca, que tem só tenda. E por que era mais difícil derrotar uma cidade? Porque ao redor da cidade, todas as cidades tinham muralhas. As cidades de hoje não têm muralhas. Muitas vezes a gente passa para Natal, a gente passa no meio de cidades. A gente passa no meio de Caiçara, a gente passa no meio de Santa Maria, né? A gente passa no meio da cidade sem nenhum problema. Mas naquele tempo, para entrar numa cidade, tinha que atravessar um portão e atravessar essas muralhas. E tinha cidades que as muralhas eram maiores do que essas aí que tem nessa imagem. Elas eram largas o suficiente para caber uma casa em cima delas. E para que isso? Para proteger dos invasores. Para entrar numa cidade dessa, no mínimo o exército tinha que ter uma pedra gigante que eles chamavam de ariete. Essa pedra é do tamanho dessa sala aqui. Eles jogavam essa pedra contra o portão para quebrar o portão para eles poderem entrar. Então, para você ter um ariete, para você ter uma pedra desse tamanho, você tem que ter uma organização, você tem que ter, o seu exército tem que ser muito forte. Então, o povo de Israel não tinha isso. Então, qual era a expectativa deles? Eles queriam atacar um povo que morasse em cidades ou um povo que morasse em tendas? Em tendas, porque era mais fácil. Então, eles esperavam, eles estavam pedindo a Deus que o povo de Canaã morasse em tendas. Esse era o pedido deles. Eles não queriam nunca atacar um lugar que tivesse essas cidades hiper, mega fortificadas. Essa era a expectativa deles. Agora, qual era a outra informação que os espias tinham que trazer? Verso 20. Também digam como é o solo, se é fértil ou estéril, e se nele há matas ou não. Vou passar. Ou seja,
O povo de Israel vivia de duas coisas, da agricultura e da pecuária. Eles viviam do plantio, das plantações e de cuidar de gado. E como eles estavam andando há 2 anos no deserto, eles não queriam morar num lugar que fosse também um deserto, um lugar que não desse para plantar nada. Eles queriam saber se aquele lugar era um lugar deserto ou se era um lugar fértil para poder plantar o que eles quisessem e para o gado poder pastar. Então tudo isso os espiões tinham que trazer dessa viagem. Eles não queriam chegar lá e encontrar um lugar deserto, semiárido. Eles queriam encontrar um lugar verde, um lugar fértil. Então, tudo isso aí eles tinham que trazer dessa viagem. E quais eram as expectativas dos israelitas? O que é que eles estavam esperando encontrar? Eles queriam que o povo de lá fosse fraco, que fosse um povo pouco, fosse pouca gente, que eles morassem em tendas e que o lugar lá fosse fértil, que o lugar lá fosse verde. Não é verdade? E aí, depois que Moisés disse isso, Moisés disse mais uma coisa, verso 20, no final do verso 20. Tenham coragem e tragam dos frutos da terra. Aqueles dias eram os dias das primícias das uvas. Ou seja, Moisés mandou os 12 espiões no tempo da safra das uvas. Então Moisés disse, olha, quando vocês vierem de lá, vocês tragam das frutas que tem lá, dos frutos, para a gente ver se lá realmente é esse lugar fértil, se é um lugar realmente que vale a pena a gente cultivar. Então é isso que eles tinham que trazer de lá. E aí eles foram. Eles andaram de norte a sul, de leste a oeste, eles fizeram um mapeamento da terra de Canaã. E depois de um tempo, eles voltaram. Durante toda a viagem, o povo estava ansioso pelas notícias. Estava ansioso pelo que eles iam contar. Agora olhe como foi a volta deles. Vamos ver o verso 23 e 24. Números 13, 23 e 24. Quando os homens voltaram de lá, o que foi que eles trouxeram de lembrança, de souvenir? Vamos ler? Depois foram até o vale de Escol e ali cortaram um ramo de videira com um cacho de uvas, o qual foi trazido por 2 homens numa vara. Quando vocês compram uvas, elas vêm como para sua casa? Vem na embalagem. Vocês vão no 22 e compram ali uma embalagem, uma bandeja com um cacho de uvas desse tamanho. Tamanho de um feijão, as uvinhas bem pequenininha. Agora imagine chegar aqueles 12 espias trazendo uvas, pode passar, do tamanho de Fernando. Um cacho de uvas tem que trazer numa vara. 2 homens tinham que carregar um cacho de uva. A terra era boa ou não era? Imagine você plantar no seu quintal uma videira e as uvas eram desse tamanho, o cacho de uva era desse tamanho. Então eles trouxeram, além das uvas, volta aí só o outro slide. Tem vários cestos aí, com laranja, com maçã, com tangerina, com banana, com goiaba. Todas as frutas que eles acharam lá, eles trouxeram para mostrar o quanto lá era fértil, o quanto lá era uma terra abençoada. Então era uma terra muito boa, era uma terra verde. Então a expectativa deles de a terra ser uma terra fértil, a expectativa deu certo, né? Eles estavam esperando que a terra fosse uma terra boa e a terra realmente era boa. Agora vamos ver o resto. Pode passar. Vamos ver se o resto das expectativas deles deram certo. Pode passar. Vamos aí, para o verso 27. Números 13, pode deixar. Números 13, verso 27. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra que mana leite e mel, onde mana leite e mel, e estes são os frutos dela. Começou bem. A expectativa com relação à terra deu certo, a terra é boa. Agora olha como é que começa o verso 28. Mas, gente, toda vez que a gente vai dizer alguma coisa e a gente coloca um mais, tudo que a gente fala fica negativo. Parou para prestar atenção? Você pode dizer 1 milhão de coisas boas, mas se você disser um mais, tudo fica negativo. Imagine um casal onde o marido diz para a mulher: você é linda, você é inteligente, você é dedicada, você é esforçada, mas o quê? Falta alguma. A pessoa vai prestar atenção só no que você vai dizer depois disso.
Tudo que você elogiou até agora não serve mais. Só o que você disse do mais para frente. O mais deixa a frase todinha feia. Deixa a frase todinha negativa. Isso aqui é uma dica para comunicação. Sempre que você puder dizer uma frase positiva, diga. Nunca deixe a frase ficar negativa, porque prejudica a sua comunicação com as pessoas. Pois é. Então, olha o verso 28. Eles podiam ter continuado assim, olha, verso 27. Fomos à terra que você nos enviou, de fato é uma terra onde mana leite e mel, estes são os frutos dela, e o povo que habita nessa terra, mas eles não fizeram isso. Eles podiam, ao invés do mais, ter colocado um i, e aí a frase tem continuado positiva. Mas quando eles colocam esse mais, eles estão dizendo que o que vem a seguir é muito negativo, é muito ruim. Então, olha, vamos ler o que eles disseram? Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Ou seja, eles estavam esperando que o povo fosse fraco, o povo era muito forte. As nações que moravam em Canaã eram muito fortes. Elas tinham aquelas pedras, elas tinham catapultas, elas tinham soldados, elas tinham cavalos, elas tinham carruagens, elas tinham flecheiros. Era um povo muito desenvolvido, era um povo muito forte. Então a expectativa de que o povo fosse fraco caiu por terra. A expectativa de que o povo fosse pouco também caiu por terra, porque a terra de Canaã era cheia de nações. Eu vou ilustrar para vocês. Canaã não é um país, Canaã é uma região. Canaã é uma região. Pense na região Nordeste como se fosse Canaã. E cada estado da região Nordeste fosse um reino. Então nós estamos no reino do Rio Grande do Norte, tem o reino da Paraíba, o reino de Pernambuco, o reino do Ceará, só para vocês ilustrarem na mente de vocês. Então, olhe, cada reino de Canaã era muito poderoso e tinha muita gente morando lá. Estava cheio de gente morando lá. E o que mais? Verso 28. Também vimos ali os filhos de Anak. O que é isso? Eu vou dizer mais tarde. Verso 29. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os amalequitas eram um povo que Israel já tinha lutado e tinha um certo trauma com os amalequitas. E os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Tem gente no vale, tem gente na montanha, tem gente morando perto do rio, tem gente morando perto do mar, tem gente morando no deserto, tem gente morando na floresta. Lá está cheio de gente. Não tem onde a gente ficar lá. Lá está lotado de gente poderosa, de gente violenta, de gente que... Oi? Tem gente lá de todo tipo. Olha, estão começando a quebrar tudo aqui atrás. Então, olhe, se a gente for para lá, a gente vai morrer. Porque lá só tem gente perigosa. E muita gente morando lá. Muitas nações morando tudo no mesmo espaço. Então, olhe, pode passar. Então a terra ela era fértil, ela era protegida, tinha muitas cidades, ou seja, eles não moravam em tendas, todas as cidades eram daquele jeito que eu disse, e ela era populosa. Então, olha, todas as expectativas deles caíram por terra. A terra lá era boa, mas tinha todos esses poréns. Agora, eu disse aí que tinha uma coisa que deixava tudo ainda pior. Mas nós vamos ver já. Pode passar. Vamos ver aí. Pode passar. O verso 30 e 31. Primeiro verso 30. Quem foi que falou aí para o povo agora? Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: Vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Ou seja, Caleb disse uma mensagem de esperança. Agora olha o que o povo disse. Olha o que os outros espias disseram. Verso 31. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E agora eles, olhando para o resto do povo, eles disseram o seguinte. Verso 32.
E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é uma terra que devora os moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Pronto, agora completou a medida. As cidades já eram altas, as muralhas já eram daquela largura, daquela grossura. O povo já era muito, o povo já era desenvolvido daquele jeito, e ainda tinha gigantes. Sabe quem é esses gigantes? Vamos continuar lendo o verso 31. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. Vocês já ouviram falar em Golias? Quem já ouviu falar em Golias? Que Davi matou. Golias era neto desses gigantes aqui. Ele veio desse povo aqui. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Vocês querem ver como eram esses gigantes? Pode passar. Esses filhos de Anak eram chamados de Anaquins. Eles eram homens muito altos. Olha como eles eram. Eles tinham aproximadamente, pode passar, 5 metros de altura. Olha só. Já pensou, Isaías? Você lutar com um homem de 5 metros de altura? Um homem não. Um exército de homens de 5 metros de altura, com esses porretes, com tudo isso. Com espadas do tamanho deles. Aí depois que você vencesse os gigantes, você tem que vencer a cavalaria, tem que vencer a infantaria, tem que derrubar a muralha. Francisco, você ia ter coragem de vencer esse gigante? Passar por cima dele? Vocês iam desistir? Então, olha, essa era a altura do gigante. Agora, olha a altura de um israelita comparado com o gigante. Olha aí, vocês tudinho na frente do gigante. Os Anaquins eram desse jeito. Tinha um exército deles. Era uma família que era tudo dessa altura. Então, olha, não tinha como conquistar uma terra dessa. É impossível. Para atacar os Anaquins desse jeito, você tinha que ter realmente... Você tem que ser mais desenvolvido, você tem que ter algo maior do que isso aí. E o povo de Israel, coitados, eles não tinham habilidade. Eles não sabiam segurar uma espada. Eles passaram 430 anos fazendo o quê? Tijolos. Eles eram pedreiros. Eles eram escravos. Eles trabalhavam todos os dias sendo açoitados, sem ter direito à comida, sofrendo todo dia. Estava todo mundo ali muito sofrido, muito castigado. Eles não tinham a menor condição fisicamente de vencer esses gigantes. Agora, depois que os espias disseram isso, como será que o povo ficou? Será que o povo ficou animado depois de ouvir isso? Quem acha que o povo ficou animado? Qual foi a reação do povo? Capítulo 14, verso 1. Então, toda a congregação, toda a igreja do Eliseu se levantou e gritou em alta voz. E o povo chorou aquela noite toda. O povo, depois que ouviu isso, passou a noite todinha chorando. E não é de admirar, né? Depois de ver uma coisa dessa, todo mundo ia ficar assustado. Mas, gente, sabe por que eles não precisavam ter medo? Por 3 motivos. Tinha 3 motivos pelos quais o povo não precisava ter medo disso aí. O primeiro motivo é: se a terra de Canaã tinha toda essa proteção, é porque ela valia a pena. Se a terra de Canaã era uma terra fértil, era uma terra boa, e tinha toda essa proteção, é porque realmente valia a pena conquistar. Uma coisa, quando ela é muito protegida, quando ela tem um preço muito alto, você sabe que ela é valiosa. Um diamante que você vê no museu, ele está ali com um preço altíssimo, você sabe que aquele diamante é original, que aquele diamante é valioso. Mas se você vê um diamante bem baratinho, você acha que aquilo é imitação, que aquilo é falso, não é verdade? Então, se Canaã tinha toda aquela proteção daqueles gigantes, daquele exército, é porque era uma terra que valia a pena ser conquistada. Esse é o primeiro motivo. E o segundo, Deus já tinha prometido para o povo de Israel que eles iam entrar naquela terra. Deus prometeu para Abraão, Deus prometeu para Isaac, Deus prometeu para Jacó, Deus prometeu para Moisés, e quando Deus promete, está prometido. Se Deus promete, está prometido. Você não precisa duvidar. Deus disse a Abraão: Abraão, a sua descendência vai entrar nessa terra. Eles vão morar nessa terra. Deus disse a Isaac: a sua descendência vai morar nessa terra. Deus disse a Moisés: tire o povo do Egito e leve para essa terra.
Então, se Deus já tinha garantido que eles iam morar lá, por que eles tinham medo? Por que eles precisavam ter medo? E outra coisa, se eles estavam com medo de lutar, olha outra boa notícia. Segure Números e vamos para Deuteronômio de novo. O terceiro motivo é o melhor de todos, para eles não terem medo dos gigantes. Deuteronômio 9. Volte. Não, deixe. Deuteronômio 9, do 1 ao 3. A terra valia a pena. Deus já tinha prometido aquela terra. E agora o terceiro motivo é qual? Vamos ler? Escuta, Israel. Hoje vocês vão passar o Jordão para tomar posse de nações maiores e mais fortes do que vocês. Vocês já sabem disso. Cidades grandes, com muralhas que chegam até o céu. Um povo grande e alto, filhos dos Anaquins, que vocês conhecem e de que vocês já ouviram dizer: quem poderá resistir aos filhos de Anak? Agora olha a boa notícia. Saibam, pois, hoje, que o Senhor, seu Deus, é quem vai adiante de vocês. Amém. Ele é fogo que consome. Ele os destruirá e os subjugará diante de vocês. Amém. Assim vocês os expulsarão e depressa os farão desaparecer, como o Senhor prometeu a vocês. Amém. O terceiro motivo é esse. Eles não iam precisar lutar. Era só chegar e Deus é quem lutava. Como foi que conquistaram Jericó? Vocês lembram da história de Jericó? Como foi que a cidade foi destruída, a cidade de Jericó? O que foi que o povo de Israel fez? Eles chegaram na frente de Jericó, passaram uma semana só rodando a cidade. Passaram só rodeando a cidade, por fora, por 7 dias. E faziam só o quê? Eles cantavam, louvavam e gritavam. Passaram uma semana só fazendo isso. Eles não lutaram em nenhum momento. Quando chegou no 7º dia, eles gritaram e o que foi que aconteceu? Deus destruiu a muralha de Jericó. Ou seja, eles não precisavam lutar. Então por que o povo teve medo de avançar? Se a terra valia a pena, se Deus já tinha prometido, e se era Deus mesmo que ia lutar, ou seja, eles não precisavam lutar, por que eles estavam com medo? Você, depois de ouvir tudo isso que os espiões disseram, você ia ficar com medo? Por que o povo teve medo? Por 3 motivos também. Eu não diria que o povo se esqueceu das promessas de Deus, mas eu diria que eles duvidaram das promessas. Às vezes a gente não esquece que Deus prometeu para a gente, mas a gente duvida das promessas. E por que a gente faz isso? Por que a gente duvida de uma coisa que Deus deu a sua palavra? Deus disse na Bíblia que Ele não é homem para que minta. Às vezes a gente pensa que Deus é como a gente, que a gente diz uma coisa num dia e no outro dia a gente desdiz. Mas Deus não. Deus diz: eu, Senhor, eu não mudo, eu não minto. Amém. Então, quando Deus promete uma coisa, Ele vai cumprir. Não adianta a gente ficar tentando achar que Deus não vai, porque Ele vai. A palavra dele não volta. Então, olhe, a gente não pode duvidar e nem esquecer das promessas. Quando tiver uma dificuldade, o que a gente tem que fazer é o quê? É relembrar as promessas de Deus, não esquecer delas. E qual foi o segundo motivo? Eles exageraram as dificuldades. Porque, olha só lá em Números. Se vocês seguraram Números, é só ir lá em Números 13. Tem uma parte na fala deles que eles exageraram o problema. Isso é uma coisa que a gente faz também. Números 13, verso 32. A terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os moradores. Isso é um exagero. Eles tinham acabado de dizer que a terra era boa, perfeita, e agora eles estão dizendo que a terra devorava os moradores. Exagerar os problemas. Às vezes a gente faz isso. Na nossa preocupação, na nossa agonia, a gente acaba deixando os problemas muito pior do que eles realmente são. Então isso também é uma coisa que a gente faz. E a terceira coisa é quando a gente duvida também do nosso potencial.
Você vê, olha, que o tempo todo eles estavam só dizendo que eles não iam conseguir. Verso 31. Não podemos atacar aquele povo, eles são mais fortes do que nós. 33. A gente era gafanhotos diante deles. Eles se diminuíram demais. Duvidaram do seu potencial. Sabe, isso aqui vale tanto para coisas espirituais como para todas as coisas na vida. Não se diminua. Nunca se rebaixe. Nunca fique dizendo coisas negativas sobre você mesmo. Tem pessoas que com pouco potencial, mesmo elas sendo limitadas, elas se motivam. Elas dizem, eu vou conseguir, eu vou tentar. Mesmo que eu não consiga, mas eu vou tentar, eu vou fazer o que eu puder. E elas vão lá e conseguem. E tem pessoas que têm muito potencial, têm muitas qualidades, mas por se diminuírem, elas acabam fracassando. Então isso vale para as coisas da vida, como vale para a vida espiritual. Então, olha, o povo de Israel cometeu esse deslize. E agora, olhe quem aparece no meio disso tudo, no meio dessa atmosfera de tristeza. Olhe quem é que aparece. Duas pessoas, Josué e Calebe. Eu disse a vocês que Moisés mandou 12 espiões. 10 espiões voltaram falando só coisas pessimistas. Mas só 2 espiões disseram uma coisa diferente. Números 14, verso 7. Josué e Calebe disseram o seguinte: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa, é boa demais. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Verso 9. Então somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. Aí você pode pensar assim: mas Josué e Calebe também estão exagerando aqui. Estão enfeitando demais, estão floreando demais para a gente ficar motivado. Agora há pouco os espiões disseram que lá tinha gigantes de 5 metros de altura. E agora eles estão dizendo que a gente pode devorar eles como pão? Será que eles não estão exagerando? Sabe por que eles não estavam exagerando, irmãos? Olha o final do verso. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco. Amém. Não tenham medo deles. Amém? Amém. Eles podem ter cidades, eles podem ter arites, eles podem ter cavalos, eles podem ter carruagens, podem ter gigantes, mas a gente tem o Senhor dos Exércitos. Amém. A gente tem o Rei dos Reis. A gente nem vai lutar. É Ele que vai lutar por nós. Olha aí. Então eles precisavam ter medo? Sim ou não? Não. Então, olha. Eles disseram isso. E sabe o que é que o povo fez depois que eles disseram isso? Essa aqui era a mensagem mais motivacional que eles podiam dizer. E sabe o que é que o povo queria fazer com eles? Olha o verso 10. Apesar disso, toda a congregação disse o quê? Que Josué e Calebe deviam ser apedrejados. Rapaz. Justo esses dois que disseram coisas positivas, o povo fez o quê? Vamos matar eles? Aí você pensa assim: mas é porque também a maioria dos espiões que vieram foram os que falaram coisas ruins, e só 2 falaram coisas positivas. Você pode pensar assim: porque a maioria, eles foram com a maioria. Mas sabe o que é que Ellen White diz? Ellen White diz que se fosse o contrário, ou seja, se fossem 10 espiões animando, incentivando eles a fazer coisa boa, bora, vamos entrar em Canaã, e só 2 fossem pessimistas, o povo todo ia ficar só com aqueles 2. Porque o ser humano, ele já nasce com uma bússola apontada para o erro, apontada para o negativo, apontada que não vai dar certo. A gente nasce assim. A gente nasce com a cabeça apontada que as coisas não vão dar certo. Então, por isso que o povo foi com aqueles 10 espias pessimistas. E agora, para terminar. Depois que eles fizeram isso, que eles tentaram matar Josué e Calebe, aí Deus apareceu. Estava lá o povo todinho pegando nas pedras já para jogar em Josué e Calebe. Aí lá atrás apareceu a nuvem de glória em cima do santuário. Deus apareceu no meio daquela confusão. Agora olha o que Deus disse. Isso aqui é uma palavra muito triste que Deus falou. Vou passar. Qual foi a sentença de Deus? 14, verso 30. 13 e 30. É porque na verdade é o 14. Capítulo 14, verso 30.
14. Números 14, 30. Por causa disso que eles fizeram, por terem duvidado de Deus, qual foi a sentença que Deus deu? Vocês não entrarão na terra na qual eu jurei que os faria habitar, com exceção de duas pessoas. Quem? De Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Já pensou? Você passou todos os seus dias sonhando em entrar em Canaã. Você já estava contando os dias. Você já estava anotando já ali no papel já quantos dias faltava para entrar em Canaã. Faltava só questão de semanas, eles logo iam entrar lá. E agora você recebe a notícia que você não vai entrar mais. Era quanto? O povo era quanto? Mais de 1,5 milhão de pessoas. Só entrar 2. E só iam entrar 2. 1,5 milhão de pessoas tinham saído do Egito e só iam entrar 2. 2 homens. E fora as crianças. Deus disse, olha, os adultos que saíram do Egito vão morrer nesse deserto. E só vão entrar lá 2 homens que saíram do Egito, Josué e Caleb, e os filhos de vocês. Mas, gente, por que Deus fez isso? Será que isso não foi severo demais? Olha o que Deus disse no verso 25. Você está no 30, vamos no 25. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Portanto, amanhã mudem de rumo e caminhem para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Deus disse, olha, aí na frente tem os amalequitas. Vocês já se encontraram com os amalequitas. Você já tem um certo trauma dos amalequitas. E os cananeus, eles moram nas montanhas. Então, vocês agora voltem para trás. Deem meia volta e voltem para o Mar Vermelho. Sabe, na nossa vida, quando a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, quando a gente fica que nem um jumento empacado, aí Deus manda a gente voltar. Para a gente aprender com Ele a ser manso. Para Ele domar a gente. Quando o povo chegou lá, no momento, na hora H, para entrar em Canaã, e eles duvidaram de Deus, eu disse, agora voltem. Podem voltar. Para aprender de novo comigo, para ensinar vocês a me obedecerem. Porque se vocês forem, o que vai acontecer? Vocês vão morrer. Porque os amalequitas vão pegar vocês, os cananeus vão pegar vocês, então é melhor vocês voltarem para o deserto pela segurança de vocês. Tudo porque eles duvidaram de Deus. E aí o povo ficou muito triste. Qual foi essa passagem que você leu por último? 25. 14, 25? É. E agora, gente, para terminar, Deus disse essa sentença: nenhum de vocês vai entrar, só Josué e Caleb e os filhos de vocês. Agora olha o verso 39. Moisés falou estas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo ficou muito triste. Ficou pesado o clima, ficou uma coisa terrível. Mas agora olha o que eles fizeram. Verso 40. Levantaram-se de manhã cedo e subiram ao alto do monte, dizendo: agora a gente vai. Aqui estamos e subiremos ao lugar que o Senhor nos prometeu, porque pecamos. Agora a gente vai. Agora que Deus disse que a gente tem que voltar, agora a gente vai. Quando era para ir, eles não queriam ir. E agora que era para voltar, agora eles querem ir. Mas aí o que foi que Moisés disse? 41. Porém Moisés respondeu: por que vocês estão transgredindo o mandado do Senhor? Isso não prosperará. Não vão ou não subam, porque o Senhor não estará no meio de vocês, e vocês serão derrotados pelos seus inimigos. Moisés disse: olha, não vão, porque agora se vocês forem, vocês vão sem Deus. Quando era a hora de ir, Deus disse que ia com vocês, mas como vocês duvidaram, Deus mandou vocês voltar. Não é para vocês ir. Se vocês forem, vocês vão ser derrotados lá. Aí o povo obedeceu e voltou. O que é que o povo fez? Voltou ou foi? O povo foi, desobedecendo a Deus. E olha o que aconteceu com eles por eles terem desobedecido. Contudo, eles teimaram. Gosto que a Bíblia usa as expressões mesmo. Contudo, eles teimaram em querer entrar na região montanhosa. No entanto, a arca da aliança do Senhor e Moisés não saíram do meio do arraial. Então, os amalequitas e os cananeus que habitavam na região montanhosa desceram e os atacaram, derrotando-os até Horma.
Os israelitas, coitados, eles não sabiam lutar. Eles foram sem saber de nada. Chegaram lá, num lugar que eles não sabiam onde era. E aí os cananeus que estavam embaixo vieram. Os amalequitas que estavam na montanha vieram. Os inimigos que estavam morando no rio vieram. Os que estavam no mar vieram. Todo mundo se juntou e mataram todos aqueles israelitas que foram naquele dia de teimosos. Destruiu todo mundo. Gente, essa é uma história que não precisa nem de moral, não precisa nem de apelo, ela já é autoexplicativa. Mas eu queria terminar essa mensagem só com uma frase, para a gente não ter o mesmo destino dessas pessoas, para a gente não cometer o mesmo erro delas. A chave aqui que a gente tem que girar, para a gente não cometer o mesmo erro desse povo, está aí no verso 8. 14:8. É só uma frasezinha que faz toda a diferença. Se o Senhor se agradar de nós. Amém. O segredo da vitória é Deus se agradar de você. Como é que Deus se agrada de mim? Quando eu obedeço o que Ele diz. Deus diz para o povo: volte para o deserto, para vocês aprenderem de novo. E o povo não quis obedecer. Deus disse: olha, eu vou com vocês entrar em Canaã. Eu estou prometendo. O povo duvidou da promessa. Deus ele diz: olha, eu vou me agradar de você quando você for obediente. Eu vou me agradar de você quando você lembrar das minhas promessas. Então, olha, esse é o segredo. E eu queria só ilustrar para terminar com 4 imagens aqui para vocês. Vocês podem fazer isso em casa, nos dedos da mão. Qual é o segredo? Onde foi que o povo de Israel errou? Pode passar. Você pense para você mesmo. Na minha vida tem esses 4 personagens. Tem eu, tem Deus, os problemas da minha vida e a vida eterna que Deus promete para mim. Eu, Deus, as dificuldades e a vida eterna. Qual foi o erro do povo de Israel e qual é o erro que a gente comete? Pode passar. Muitas vezes, pode passar. Eu exagero as dificuldades, eu deixo as dificuldades do tamanho do mundo, mais do que elas realmente são. Eu foco nos problemas e deixo de focar em Deus. Eu deixo de focar em Deus, pode passar. Eu deixo de focar em Deus. Quando eu passo a minha vida toda focando só no que é ruim, focando só nos problemas e deixando de focar em Deus, o que é que acontece? Eu acabo perdendo, pode passar. Eu acabo perdendo a vida eterna. Mas quando você decide ser obediente, quando você decide lembrar das promessas de Deus, Deus se agrada de você. E olha o que acontece. Pode passar. Olha o que acontece. Olha o que acontece quando Deus se agrada de nós. Quando Deus se agrada de mim e de você, acontece o contrário do que nós vimos agora. Então, eu deixo de focar nas dificuldades. Pode passar. Eu deixo de focar nas dificuldades. E aí Deus se agrada de mim. Pode passar. Deus derrota, Deus tira as dificuldades, Deus resolve nossos problemas. E por fim, Ele nos dá a vida eterna. Amém. Amém? O segredo é Deus se agradar de você. Como é que Deus se agrada de mim? Sendo que eu sou tão errado, sendo que várias vezes eu duvido das promessas. A boa notícia é que Deus dá uma segunda chance. Amém. Quando você duvida, quando você esquece, você sofre as consequências. Mas aí você aprende com elas. E aí você vai relembrando as promessas e sendo obediente. Gente, lembre das promessas de Deus. Deus mesmo disse: reivindique as promessas, lembre delas quando você estiver sofrendo, porque eu vou cumpri-las na sua vida. Amém? Amém? Quem quer que Deus se agrade de você hoje? Quem quer? Vamos ficar de pé? Vamos cantar essa música? E vamos pedir a Deus para nós sermos firmes nas promessas que Ele nos dá.